Olá, você está no canal Cunha Fire e hoje eu trouxe a leitura para o signo de Escorpião. Vamos saber o que está por vir nos próximos 15 dias, o que seria a primeira quinzena do mês de novembro, já que estão há uns dias atrasados, vamos considerar, como eu sempre falo, depois de ver o vídeo, os próximos 15 dias. Tudo bem? Ressaltando, muitos aniversariantes nesse período, né? Está aí o Sol no signo de Escorpião, então parabéns aos escorpianos aí. Então, vamos iniciar aqui com a mensagem predominante do oráculo para esses próximos 15 dias, que está regendo aí para Escorpião. Signo de Escorpião, com a energia, a mensagem. Encontrando a lição, procurando. Eu não sei se eu falei, mas sempre falo a mensagem, mas para quem eu acho que eu não falei, sempre mentalize as situações das quais você esteja passando. Eu gostaria de saber, mas às vezes pode ser o caso de não fazer sentido, e se for isso, deixe para outro colega, para outra pessoa poderá fazer, pois são leituras coletivas, tá bom? Então, tem que sempre reforçar isso. Voltando aqui, então a mensagem é encontrando a lição, descobrindo o propósito de uma situação, confiando no que você está aprendendo. Aqui eu acho que se refere muito, às vezes, aos questionamentos que nós ficamos diante das situações vividas. Né? Às vezes é insatisfação, o que for, mas aqui é buscar por um propósito. Às vezes essa busca é desnecessária, porque existe no fim um propósito do isso. Tá? Então, e também buscar ver que você está aprendendo com essa experiência. De alguma maneira. Vamos ver aqui. Então, ó. Aqui fala de disputas, antagonismo e confusão, incerteza sobre propósitos de situações, se sentindo frustrado, deixando ir para o universo, perguntando ao universo por clareza, pedindo, né? Confiando que o tempo ele irá trazer a compreensão das lições dessa aventura que seja talvez desconfortável, está te ensinando. E do lado reverso é uma pessoa que amplifica a confusão que pode estar sentindo, achando que existe uma razão e pode ser muito difícil começar a contemplar o que poderia ser um propósito muito elevado para essa situação agora. Então, dê a si mesmo um pouco de espaço e paciência consigo. Tá? Então, procure, não fique ali procurando razões das coisas, como eu disse. Tá? Então, apenas encontre o caminho e faça o que está, né, e passe por o que está acontecendo. Então, não é um conformismo, mas é saber lidar com as situações que talvez não sejam fáceis, não ficar se martirizando ou amplificando o que for aí, né? E tentar levar para esse lado que tudo tem um propósito. Vamos ver melhor com o tarô. De Escorpião. Signo de Escorpião, os próximos 15 dias. O Hierofante. Dois de espadas. Rainha de espadas. Três de paus. O imperador. A morte. Cinco de copas. Seis de copas. Nostálgico. Liberar um pouco essa energia. Então, vamos lá. Falei da questão da carta do oráculo. E aqui abre com o Hierofante, ou a carta do Papa, dependendo do deck. Que traz questões aí muito ligadas aos paradigmas, crenças limitantes, situações que
pode ser relacionadas à família, religião, sociedade, o que abrange ao nosso redor que exerce influência. E isso exerce influência, pois é já incrustado, fala assim, né, nos nossos ensinamentos, no que a gente traz conosco. E muitas das vezes, então, você esteja sobre essa energia e opressão, pressão que pode ser familiar, pressão da sociedade, das pessoas ali ao redor, né, e causa essa dificuldade de saber o que fazer. O dois de espadas fala de medo de ação, né, muito ligado à mente, e alguém que finge ali, tapa os ouvidos, fecha os olhos para não se movimentar. Tá acontecendo ali, você tem então um movimento, uma ação aqui na situação apresentada e alguém que é ali que meio que se refugia. E isso pode ser, traz uma sensação de alguém, como eu disse, como o Hierophante ele traz esse peso da moralidade, talvez, né, de uma cobrança que esteja ali, que trouxe essa sensação, ainda mais uma pessoa ali, eu não sei o que fazer diante disso, tá? Então pode ser uma situação que você esteja passando, esse período, que desde o início fala, não tá leve, né? Não tá leve, mas é preciso enfrentar, talvez haja aqui muito escapismo, tá? Alguém talvez fica, já tô dando spoiler, né? Mas fica ali talvez muito presa nas situações passadas, o que deveria ser feito, nos arrependimentos, e não tem ação, tá? Talvez alguma situação que você esteja vivenciando, né? E aí traga, sim, para alguns casos específicos, essa dificuldade de ação, eu não sei o que fazer, né? Existe uma figura de uma rainha de espadas aqui que pode refletir na sua energia no momento, ou alguém específico que traz características de pessoas dos signos de ar, Gêmeos e Aquário, ou essa característica em si, né, que faz uma pessoa ali mais racional e que age ali de uma maneira mais rígida e um tanto desconfiada. Por quê? O 3 de paus vem aqui falando de planejamento, de alguém que tem que pôr em prática os planos aí, né? Mas para isso eu preciso os processos a ser feitos. E aqui a gente vê uma imagem de alguém oferta e alguém tá ali com um semblante um pouco desconfiado ali, reticente. Isso pode ser relacionado a alguém específico, como eu disse, ou a essa pessoa, tá? E aqui a gente vê dois arcanos maiores, o imperador trazendo o quê? Liderança, uma figura que pode ser representada sempre por alguém que esteja aí ligado a você, ou uma característica em si no momento que fala de tomar as rédeas, uma pessoa ali que tem esse propósito de liderar as situações, de buscar, de ir atrás dos objetivos de maneira estratégica e às vezes um pouco impositiva, às vezes teimosa ou tirana, tá? Mas de qualquer maneira, vem a morte falando de uma necessidade de transformar. Acredito aqui que possa ser transformar comportamentos, pensamentos, ou mesmo, como diz, relacionado a alguém, às vezes não é você, transformar bruscamente, talvez, um comportamento que esbarre nessas características que eu disse, tá? Isso aqui tudo pode ser fortemente ligado a questões familiares, por alguns casos, né? Lidar aí com pais ou figuras ali que exercem esse papel e haja uma cobrança para muitos dos casos, tá? E se não for o caso, pode se aplicar a ambientes de trabalho, ambientes que lidem ali, até mesmo com cônjuges que talvez tenham essa postura, né? Mas haja aqui alguém com uma maneira um pouco impositiva. E aqui existe a necessidade de transformar, ceifar, ocorrer mudanças aqui drásticas, tá? E isso aqui pode resultar, sim, em situações, né? O 5 de copas, 6 de copas, duas cartas que falam traz uma sensação de nostalgia. 5 de copas fala de chorar o leite derramado, né? Alguém que fica ali pegado nos arrependimentos, nas mágoas, coisas que aconteceram. Pode até refletir alguém indo embora. E o 6 de copas também é nostalgia. Então é um pensamento muito ligado às situações passadas, ou aquele pensamento, antes não era assim, hoje não tem mais, as coisas mudaram. Então pode refletir sim em ambientes familiares e relações afetivas, ou mesmo no geral na sua vida, tá? Então, o que você talvez esteja lidando nesse período? Uma necessidade de posicionamento ou mudar a situação aqui, da qual você se encontra um pouco perdido ou com medo de fazer, né? Talvez você tenha medo de tomar certas atitudes, pois existem pessoas ali difíceis de lidar,
traz isso, né? Talvez difícil de lidar pela personalidade, ou talvez difícil, pois você mesmo trouxe desconfiança para essa relação, né? Veja aqui que se adapta. Tá? De qualquer maneira, existe uma necessidade de mudança de teimosia, de tirania, de impor aí as questões, os desejos, o que for. Tá? Então, este período, escorpião, você vai estar mais voltado para talvez a mudança, né, na situação que não tá boa aqui, né? Trazendo desde o início, mas você tem que tomar uma consciência sobre isso. E pensar que as coisas aconteceram, ficaram no passado, como disse lá, né? Tudo tem um propósito, então você vai ter que aprender com a situação aqui, mas mudar, né? Tomar atitudes, não ficar preso também, né? No conformismo, como diz, que existe aqui. Tá? Então, eu falei assim, trouxe um que muito, que pode se aplicar a qualquer situação, né? Que você se sinta cobrado ao redor. É uma pessoa que traz, então, essas questões consigo, dos aprendizados, e eu me sinto, eu não sei o que fazer, porque tá descontente. Existe uma situação aqui que traz descontentamento. Pode ser que tenha que lidar com pessoas, né, que não estão muito crédulas diante das ofertas. Ou talvez eu falo aqui, pode ser espelhado, seja você mesmo que não esteja crente ou alguém, né? Tá um tanto desconfiado. E existe então uma necessidade de mudança aqui, de transformar bruscamente padrões ou ações ali um pouco impositivas, tá? Que refletem e transformar aqui talvez esse pensamento muito de arrependimento, chorando ali o que aconteceu, como mais, tá bom, isso aconteceu, agora eu tenho que passar por isso, não ficar ali parado nisso, entende? Vou tirar uma carta do tarô de conselho para Escorpião. Nove de espadas. Aí outra, tá falando de preocupação. Então, continua alguém, sim, muito ali com a mente, né? Nove de espadas, fala que a pessoa carrega tudo com as nossas preocupações. Aqui, ó, 3 da manhã, alguém que fica ali, nove espadas na mente, muito relacionada à carta da insônia. Então, o que que é o nove de espadas? É o tormento da mente que fala, né? Mas muito, a carta do nove de espadas fala de, como disse, mente. Então, muitas das vezes é a nossa mente que nos sabota, ou a gente que amplifica a situação. Então, é tentar, às vezes, não é da maneira que a gente imagina, tá? Então, tá difícil, traz uma situação ali que a necessidade de passar tá trazendo preocupações, né? Mas também aqui, necessidade de posturas. Se eu trago consigo arrependimentos, né, ou a falta de ação, do que for, a necessidade de mudança, de tomar as rédeas, né, das situações aqui, mas também mudar comportamentos, talvez esbarre aqui nisso. Deixa eu tirar um conselho do oráculo, signo de Escorpião. Um líder sábio, líder, hein? Olha o líder aqui. Você é um líder para os outros. Vou ler a descrição. Vamos ver. Você é um líder, você carrega sabedoria, radiante e inspira os outros. Não é sempre que. Nem é sempre. Esse é o momento de dar um passo do seu poder e tomar toda essa liderança. Você está pronto. Fala, tome decisões, esteja certo que você está 100% certo. Tome decisões. Mesmo, não, vamos arrumar. Mesmo que você não esteja 100% certo, tome decisões de qualquer maneira. Tá? Então, é o que um líder faria. E não é à toa que a gente tem um imperador aqui. O imperador não está à toa, como eu disse. O imperador toma, ele é um líder que toma decisões, sim, rege, né, o reino. E aqui, mas ele rege com o quê? Com sabedoria, com estratégia. E toma as rédeas. Como disse, você é um líder e você inspira os outros esperam de você. Então, você tem que buscar essa postura, tá? De ser uma pessoa que fique ali, talvez, se esquivando. E isso haja necessidade de transformar e tomar ações aqui.
mas ações de maneira responsável também, como disse. O imperador é uma carta que traz todas as características positivas, mas também esbarra nas negativas na questão de teimosia, né, ou tirania, o que for do que lidar aqui. Então, a necessidade de transformar, sim, e o que reflete muito nesse remoer situações passadas, tá? Então, veja se fez sentido, escorpião. Se não fez, deixe para o colega, para alguém fará. Eu agradeço que esteja aqui. Nos vemos em breve no próximo vídeo. Obrigada e tchau.